Durante toda essa temporada do Foca nos Sonhos, o videocast da Brasilprev, estamos falando sobre como um bom planejamento financeiro pode ajudar a gente a atingir os nossos objetivos. E trazemos como exemplos pessoas com histórias super interessantes e inspiradoras. Nesse episódio, a nossa convidada especial é a bióloga e professora Jessi Alves, que ficou conhecida por milhões de brasileiros durante a sua participação no BBB 22. O nosso papo com ela vai ter um destaque grande sobre a educação financeira, porque ninguém melhor do que uma professora para dividir seus aprendizados e ensinamentos sobre essa disciplina tão importante. E a nossa outra convidada, mais do que especial, que na verdade é a minha parceira aqui, é a Cássia Yamada, especialista em investimentos da Brasilprev. Ela vai usar todo o seu conhecimento desse mercado para nos ajudar a investir cada vez mais e melhor. Meninas, sejam bem-vindas. Oi, gente. Estou muito feliz. Obrigada pelo convite. Ai, a gente que acho que vai ser demais. Vai. A gente já estava conversando nos bastidores, né, Cássia? Bem-vinda também. Oi, Bia. Oi, Jessi. Oi. Tudo bom? Já o papo estava muito animado. Então, a gente vai continuar aqui estava assim, guarda pro podcast. A gente já curiosa, querendo saber tudo, né? Mas antes de qualquer coisa, antes de falar, eu quero dizer, você é muito corajosa. Sério. Muito. Eu falo isso para as pessoas. Entrar no BBB é o maior ato de coragem da vida. Pois é, porque a gente fala muito de sonhos aqui e esse é um sonho de milhões de brasileiros. Só que as coisas podem não sair como planejado. Certo? É um lugar muito instável, assim, a gente não tem segurança nenhuma e lá dentro você não consegue dimensionar o que acontece aqui fora, né? Então pode acontecer qualquer coisa, você pode sair amado pelo Brasil inteiro, assim como você pode sair odiado pelo Brasil inteiro. Mas graças a Deus a minha passagem foi muito tranquila, eu saí muito bem. Sim. Todo mundo relativamente, mesmo quem não torcia, de alguma forma simpatizou comigo. Porque também você não arrumou nenhuma treta brava lá, nada disso, né? Não tive grandes embates, foi super tranquilo. Isso é muito bom. Agora, o que motivou você a entrar? Dinheiro, fama, os acessos? Eu acho que fama não. Eu sempre falo para as pessoas que não por fama, porque eu nunca tive sonho de ser famosa. Um pouco da experiência, porque acho que como bióloga eu sempre tive esse lugar de curiosidade, de vivenciar as experiências, mas principalmente para mudar de vida, né? Acho que o sonho de todo brasileiro é minimamente ter uma vida estável, condição de existir, né? Então, acho que para mim, a minha maior vontade de estar ali era ter a possibilidade de mudar de vida. E era também nesse lugar de coisa de infância, de crescer assistindo, de acompanhar a dinâmica. Era as festas, eram as provas, era a vivência de estar ali confinado durante tantos dias. Então, um pouco de tudo isso. Mas fama, eu acho que é um pouco da consequência mesmo do pós, depois que você passa, né? Mas assim, não era, quero muito ser famosa, não. Nunca foi muito nesse lugar. Queria estabilidade mesmo, principalmente. Estabilidade, principalmente. Tá, e aí a gente fala aqui que você virou uma influenciadora também. Eu te apresentei como bióloga, professora, mas é uma influenciadora digital também. Mas eu queria dizer que antes disso, ela já era influenciadora e você vai entender por quê. Porque o professor é o maior influenciador. Ele, cada um na sua área, ele forma todos os outros profissionais. Exato, eu sempre falo isso, né? Quando alguém vem falar, como que tá sendo pra você esse lugar de influenciadora? Eu sempre respondo que, na verdade, eu já era por ser professora, porque eu acredito que, de fato, o professor é um dos maiores influenciadores. Eu me tornei professora por conta de um professor que eu tive, de uma professora que eu tive. Mas agora o que muda é a dimensão, é a proporção, né? Antes eu dava aula para uma sala com 50 alunos, 40, sei lá. Hoje eu dou aula para milhões de pessoas que aparecem ali nas minhas redes todos os dias. Então, só muda a proporção, né? Mas e aí ainda essa proporção te assusta? Hoje não mais. Confesso que no início sim, né? Porque imagina, eu uma pessoa totalmente anônima, num lugar que ninguém não sabia da minha existência. E de repente eu saio no lugar que o Brasil inteiro me conhece. Até em lugares que eu chego e falo assim, não, aqui, nesse lugar eu tenho certeza que ninguém vai me conhecer. Alguém fala, você não é aquela menina do BBB? Então assim, é isso, né? A televisão alcança o país inteiro. Então qualquer lugar do país que eu for hoje, as pessoas ainda sabem quem eu sou por conta do meu rosto ter passado ali. Então, quando eu saí, foi um pouco de um baque, assim, um susto, né? De repente, uma pessoa que era anônima
todo mundo sabe quem é, quer minimamente ter um contato, falar alguma coisa. Nem que seja assim, nossa, eu te vi na TV. Nossa, você não é aquela menina do BBB. Então, isso foi assustador de início, né? Mas aí, com o tempo, você vai aprendendo a lidar. Eu falo para as pessoas que eu fui muito privilegiada também na saída do programa, porque eu já era agenciada quando eu saí, né? Eu sou agenciada pela Mind, e a Mind já fez uma parte muito importante, que é esse processo de me relacionar com o marketing, que era uma coisa que é um mercado novo que apareceu para mim, que por conta da visibilidade do programa, e que eu não fazia ideia de como me relacionar. E outro lugar também que a partir deles eu fui me relacionando foi com a imprensa, porque aí eu me torno uma figura pública, então tudo que eu faço, tudo que eu posto, todos os eventos que eu frequento, isso tudo acaba virando assunto. Então eu também aprendi a me relacionar a partir dessa base que eu já tinha. E para além disso, a vida pessoal é fazer terapia, é tentar se alimentar bem, é ter uma saúde mental, tá ali sempre exercitando isso. Então, tipo, a família, a Mind, tudo isso, sabe? Foi um conjunto de coisas que foram me ajudando a me equilibrar ali. Mas é isso, é um processo, né? Não vou dizer que foi super fácil, porque não foi. Agora tem 1 ano e pouco, né, que o programa acabou. Hoje eu posso dizer que eu estou bem, que eu consigo lidar com tudo isso, mas no começo foi um caos, assim. Chorava, sofria, não acredito. Por que estão falando isso de mim? Essas pessoas não me conhecem. Mas é mais esse lugar, né? Do alvoroço da saída. Depois vai tudo ficando mais tranquilo. Teve algum momento que você pensou em desistir de tudo? Nossa, é isso que eu falei. Os 3 primeiros meses foram os mais caóticos. Então, assim, era muito difícil, tudo, assim. Tudo que eu falava, eu via alguma coisa sobre mim, que não é sobre mim de verdade, né? Então, isso me pegava muito, eu ficava muito triste. E eu sempre fui uma pessoa muito chorando, né? Eu chorava muito no BBB. Eu vi você chorar. E eu sempre fui chorando. Emotiva. E é isso, assim, não é que eu construí isso por conta do programa. Eu sempre fui assim na vida, né? Sempre fui uma pessoa muito emocionada, sempre chorei com muita facilidade. Então, depois que eu saí, eu continuei vivendo isso e continuei me relacionando da mesma forma, sabe? E então, eu tinha vontade, assim que eu saí, tinha dias que eu falava assim, gente, eu não quero saber mais disso, eu não quero saber de postar nada, eu não quero saber de aparecer em lugar nenhum, eu não aguento mais ler coisas ruins sobre mim. Mas é isso, né? É entender que era o novo lugar que eu estava ocupando e que, para além das coisas ruins, existiam muitas outras coisas boas que estavam acontecendo também. Eu tive a oportunidade de fazer tantas coisas legais depois que eu saí do programa, de conhecer tantas pessoas, de vivenciar experiências que talvez eu sonhei uma vida inteira e que eu não tinha tido ainda a oportunidade ou a possibilidade. Então, tive que entrar nesse lugar da ponderação, né? De começar a medir o que de fato era importante e quanto isso poderia me afetar. Porque só eu que vou permitir, né? Quanto as coisas me atravessavam. E aí, eu acho que eu, com o tempo, fui aprendendo. Mas é isso. Teve esses momentos críticos, assim, que eu falava, não vou conseguir. Mas passou. Não, te ouvindo falar aqui hoje e tendo acompanhado o programa como eu acompanhei, parece outra pessoa, mas não no sentido da sua essência. Sim. Mas de maturidade, realmente. Sim, de nossa, ter aprendido a lidar. Eu acho que eu amadureci muito, assim, nesse último ano. E é nesse lugar, de todas as coisas, né? De como eu me relaciono comigo mesma, com as pessoas mais próximas a mim, com as pessoas que estão ali me elogiando na internet, ou as que estão falando alguma coisa ruim. É tudo isso. Eu fui entendendo como me relacionar e tô melhorando, assim. Não vou dizer que também tô 100%, porque tem dias também... Claro. São ser humanos, né? São ser humano. Mas é isso, mas é muito legal. É uma experiência que vale. Eu falo para as pessoas, entrem, gente. Se vocês forem convidados, entrem. Isso vai mudar a vida literalmente. É uma oportunidade muito grande. Você consegue experimentar coisas novas. E eu tô falando de dentro do programa mesmo, sabe? De estar ali, das relações que aparecem, das experiências. As provas são muito legais. A dinâmica de acordar, fazer o raio-x. É muito legal, mas também tem que ter o psicológico muito forte, o coração muito forte, que o coração disparava, assim, tinha hora que eu falava, meu Deus, eu vou infartar. Mas é muito bom, vale a pena. Ai, maravilha. E você falou que já saiu e tinha esse agenciamento da Mind. Só que como é que foi isso? Porque foi feito enquanto você estava lá? Enquanto eu estava lá. Quando a gente entra no programa, a gente tem que deixar toda a nossa vida legal com alguém que a gente confie. Eu, no meu caso, eu dei a minha vida para minha irmã, né? Sim. Eu passei uma procuração para ela e ela fica responsável por todas as minhas coisas. E aí, nesse meio tempo, o Big Brother, ele exige muito que você tenha um agenciamento em relação às redes sociais, por exemplo, porque é o que faz o programa girar, né? Sim. As redes sociais têm um impacto muito grande no programa.
E sem a agência, a minha família sozinha não ia conseguir organizar tudo isso. Então, com a agência, eles conseguiram ter uma dinâmica de postagem, pegar cortes do que eu fazia, eu falava lá dentro, para potencializar a minha imagem também nas redes, para ajudar a minha trajetória no programa, né? Então, durante esse processo, a minha irmã assinou com a Mind, né, que é a minha agência até hoje. E daí pra frente, eles começaram a agenciar a minha carreira dentro e pós-programa. Entendi. Bom, foi uma pessoa de confiança que você deu uma procuração, vamos chamar assim, né? Olha. Pra poder fazer, interessante. Não, você falou que já saiu com. Falei, como assim, né? Exato, que momento mas isso porque aconteceu? imagina, eu fiquei 91 dias. 91 Nossa, dias sem gente. resolver nada na minha vida, gente. Não dava, não né? tem Alguém como. precisava minimamente pagar as minhas contas, conseguia acessar alguma coisa da minha vida particular pra resolver, porque também, né, não tem como literalmente parar a vida. Não dá, né? né? Não dá. tem como. E A gente fica lá dentro, uma realidade paralela, mas aqui fora a vida tá acontecendo. Sim. E até falando em conta, já pegando esse gancho que as contas não param, né? Boletos adoram ninguém chegar, perdoa. eles Boleto não param. perdoa, né? Boleto não perdoa. Não perdoam. Quando você saiu e viu todo esse boom, e aí a mídia em cima, todos os holofotes e tal, você fechou vários contratos que renderam dinheiro. Sim. Você teve que aprender alguma coisa a mais sobre Muita educação coisa, financeira nesse momento? Muita coisa. Eu sempre falo para as pessoas que, por não ter dinheiro disponível antes do programa, porque assim, eu vivia uma vida de misericórdia mesmo, sabe? Você recebe hoje, o dinheiro entra na sua conta, você paga suas contas, não tem mais nada. Às vezes até falta. Você liga pra alguém e fala assim, tem como você me prestar R$50 só pra completar a conta que faltou? Eu era essa pessoa. Eu recebia hoje, pagava as contas e muitas vezes nem sobrava dinheiro. E quando sobrava era tipo R$20. Eu falava, vou tomar uma cervejinha também. Eu mereço também, né? Mas era isso, sabe? Eu trabalhava, eu recebia R$1.600 por mês. E aí eu morava sozinha, eu pagava água, luz, internet, cartão de crédito, todas as minhas despesas. Então, assim, não tinha esse lugar de, sobrou dinheiro esse mês e eu vou investir ou fazer outra coisa. Não tinha esse lugar da educação financeira da base, né? Porque eu até falo isso também. Isso. Que, por exemplo, a minha mãe, que foi a pessoa que eu me inspirei a vida inteira, era a pessoa que trabalhava, ia pro salão autônoma a vida inteira, cabeleireira. Ia pro salão hoje, fazia uma escova, ganhava R$30, pegava esse dinheiro e comprava coisa pra gente comer em casa à noite. No dia seguinte, a mesma coisa. Né? Então, eu cresci sem educação financeira da base e eu continuei reproduzindo isso na minha vida porque eu vivia meio que na mesma circunstância da minha mãe, né? Então, pra que eu ia pensar literalmente nesse lugar de se preocupar com dinheiro se não tinha esse dinheiro, né? Então, quando eu saio do programa e as coisas começam a acontecer e o dinheiro de fato começa a chegar, aí eu começo a me preocupar sobre isso, falar com as pessoas sobre isso, buscar conhecimento. Eu sempre falo para as pessoas que a minha vida foi transformada através da educação. Sempre acreditei que a educação é o que transforma, sabe? Perfeito. Então, depois que eu saí, eu continuei nesse lugar da educação. Agora, eu precisava estudar sobre educação financeira. Eu precisava buscar conhecimento em relação a isso. E aí, ainda tô no caminho, tá? Mas a gente sabe várias coisas aqui que a gente vai falar mais pra frente que estão boas, tá? A gente já tem Vamos ver. bastidores aqui. Agora, Cássia, ela pegou num ponto muito importante, né? Pra que eu vou me preocupar com a educação financeira se eu não tenho um dinheiro que sobre? Tudo bem que você também tem o direito à sua cervejinha, o lazer, obviamente. Mas nesse caso dela, vamos supor, os R$20 que sobraram. Será que ela deveria dividir? Deveria não. Ou poderia dividir, fazer de uma forma diferente? Porque às vezes as pessoas acham que precisa de um prêmio, de um Big Brother ou de um muito dinheiro para poder começar a investir. Não é bem assim. E não é bem assim, não. E aí, Bia, né? Assim, que linda a história, né, Jess? Porque não é todo mundo que tem essa consciência de começar a pensar e acreditar que a educação transforma. Eu sou uma dessas pessoas que acredita nisso, né? Sim. E aí, assim, né, Jess? A maioria, mais de 90% da população brasileira não vai ter uma oportunidade de ganhar um dinheiro grande ou um prêmio grande para começar a acreditar que pode começar a investir, né? E quando a gente fala muito da educação financeira, a gente fala que pode começar com R$10. Isso. Assim, tudo é possível, porque é a realidade de muita gente, né? E aí, assim, não querendo meter o dedo na sua cervejinha, mas talvez, como a Bia falou, né? Às vezes não os R$20 pra cerveja, mas por que não
R$10 para uma cerveja, nesse contexto. A gente tá dando um exemplo, né, do que a Jéssica falou pra gente aqui. E os outros R$10, sim, começar a construir a reserva pro futuro. Eu falo que a gente não acredita que a gente pode ser o agente de transformação do nosso futuro, Jéssica, né? Mas Não é? Eu, assim, e eu acredito com R$10 começar assim. Não, e eu acho que é nesse lugar também. Porque aí, depois de todo esse contexto, a minha cabeça também começou a mudar em relação a isso, legal. né? Porque, querendo ou não, a gente é muito emergente. Isso. Principalmente quem é mais jovem. Eu falo por mim mesma, eu tenho 27 anos. Eu quero fazer todas as coisas agora. Isso. E isso é acho que o que mais também me influenciava em relação a ter um planejamento financeiro ou coisa do tipo. Porque era muito emergente. Tá, mas aí eu vou guardar esse dinheiro agora e aí eu não vou ter o retorno que eu espero agora. E a gente quer muito isso. Então, depois do programa que eu também tive essa oportunidade de buscar mais. Oportunidade de também interesse, eu acho que também nesse lugar, né? Sim. Eu comecei a pensar também que é muito no futuro, né? No planejar, legal, no pensar lá na frente. Porque a gente fica muito nesse, quero logo, quero resolver agora, que preciso… E às vezes não é, né? Não precisa ser assim. E por você ter essa ideia agora, você fala isso com seus seguidores? Agora eu começo a conversar mais sobre isso, né? Porque também é uma curiosidade deles, né? Porque uma coisa que eu tive também ganhei um público muito… acho que da massa mesmo, assim, da população brasileira, né? Que eles até comentavam assim, gente como a gente, né? Sim. Que é a galera que se identificava muito comigo por conta das coisas que eu trazia. Então, acho que essa galera tem muito essa curiosidade de o que eu tô fazendo agora com o dinheiro que eu tô ganhando. Aí, sempre que eu posto uma caixinha de pergunta, vem… o que você tá fazendo? Você já comprou um carro? Você já comprou uma casa? Então, eles querem sempre saber, né? E aí, eu sempre respondo nesse lugar de que agora eu tô pensando em outras possibilidades, talvez de investir meu dinheiro, pra daqui a, 10 anos eu tenha o dinheiro de comprar essa casa, esse carro e ainda sobrar. É que linda, ô Bia. Então, assim, coisa que antes eu não teria, sabe? E eu acho que também parte de um lugar muito social. Porque a gente é ensinado que pra gente ter sucesso e vencer na vida, a gente precisa ter uma casa, um carro, uma família bem estruturada. E aí isso envolve algo muito emergente também, que é aquilo que eu tava falando, né? Então, assim, hoje eu já tenho uma outra visão dessa perspectiva de sucesso, né? Que não necessariamente eu preciso ter isso que a sociedade espera agora, que eu posso construir num outro momento, num outro tempo, e ao invés de fazer isso agora, fazer de outra forma, sabe? Então é isso, acho que eu tô nesse processo também de educação e conhecimento. E a consciência que ela tem, né, Bia? Assim, Jéssica, que incrível. A consciência de muitas vezes a gente não entrar na onda do status. Eu falo que muitas vezes, e a educação tá pra isso. Por isso que eu falo que educação transforma. Né? A gente tem que saber separar, porque o sucesso da Jéssica não é a mesma pra Bia, nem é a mesma pra Cássia. E tá tudo bem. Isso. Tá tudo bem, né? O dinheiro, ele tem que ser um facilitador pro sucesso que a Jéssica quer atingir, que a Cássia e que a Bia quer atingir. Mas não algo que tem que ser igual para todo mundo, né? E a educação que você fala muito, da gente entender que vai continuar construindo… Eu adorei, você falou 10 anos. É difícil a gente pegar um jovem de 27 anos e falar, eu vou pensar daqui a 10 anos. E você tem essa consciência. Mas porque a educação te deu essa base. É isso, mas é esse lugar, que é uma coisa que eu tô construindo agora, com 27 anos. Mas lá atrás, quando eu tinha 21, 22, que eu comecei a trabalhar… e ter a minha independência, né? Eu ainda não tinha essa cabeça. Então, eu acho que é isso, né? Eu sempre falava pros meus alunos, e é isso, eu não tinha essa cabeça, mas dando aula, eu sempre falava pros meus alunos, tem que pensar no futuro. É aquela, faça o que eu falo, mas não faço o que eu falo. Né? Então, acho que é um pouco disso, assim. Às vezes eu tinha isso, mas não colocava na prática. E o exemplo arrasta. Agora, a sua voz com tudo isso… Esse exemplo, você fazer… é muito mais do que falar, né? Eu acredito nisso também. E eu acho que às vezes precisa também de vamos dizer, um chacoalhão. Vou chamar o Big Brother de chacoalhão na sua vida, assim, de uma mudança, né? Nesse caso. Precisou mudar completamente sua vida para você dar valor ou dar atenção a isso, não é nem valor, dar atenção a isso. E aí pode trazer o que você falava para os seus alunos para você também. Mas… E também acho que é isso, né? O ano do BBB, que foi 2022, já era um ano que eu tinha colocado na minha meta pessoal de transformação. Então, naquele ano, independente do BBB ou não, eu já tinha essa consciência de que eu iria fazer algo para transformar a minha realidade. E aí, eu estava estudando para concurso na época, até cheguei a passar em um concurso para professor temporário. E eu sabia que eu ia ganhar um salário maior do que eu já ganhava. Então, eu já vinha assim com essa cabeça. Agora que eu vou ganhar um pouco mais, já vou me organizar para guardar um pouco desse dinheiro. Então, assim, eu acho que é esse lugar também, sabe? Em algum momento, essa chave já estava virando e o BBB veio só para potencializar isso.
E é legal, né, Bia, que não subiu, não mudou a cabeça dela. Isso. Na verdade, amadureceu e a cabeça mudou para evoluir e com muita convicção desses princípios que vão fazer do seu futuro melhor, Exato, né? sim. Mas eu falo para as pessoas que é muito fácil. Por quê? Se perder nesse lugar, sabe? Por quê? Eu venho de uma realidade em que desde criança eu sonhei em ter várias coisas que eu não tive a oportunidade de ter. E agora que o dinheiro tá chegando e eu posso ter as coisas que eu tenho vontade, é muito fácil. Eu simplesmente falar, nossa, eu sempre quis ter isso, vou comprar. Sempre quis ter aquilo, vou comprar. Porque, gente, é um desejo, é algo que eu almejei a minha vida inteira, sabe? Conhecer lugares, sei lá. Então, tudo isso, de alguma forma, é muito... Ai, dá vontade. Mas aí, em algum momento, sei lá, eu botei o pé no chão e falei, não, mas espera aí. E depois? Olha. Porque também tem isso. O BBB é um lugar que não te garante nada. Do mesmo jeito que você entra, vira uma figura pública, tá ali na tela pra todo mundo, você pode desaparecer brevemente, gente. Quantas pessoas já passaram pelo BBB? Mais de 400 pessoas. Quantas delas a gente hoje lembra de verdade com sabe? Poucas. Nossa, fulano de tal do BBB. Não são muitas que conseguem se consolidar nesse lugar. E eu tenho essa consciência também, sabe? Então eu tenho muito medo de voltar para aquela vida de perrengue que eu tinha, de pagar as minhas contas quando o dinheiro entrasse e não sobrar nada, sabe? Às vezes faltar. Então, eu acho que por esse medo do faltar lá na frente é que eu comecei a pensar sobre, tá bom, mas eu posso segurar isso aqui, eu sei que é um desejo, uma vontade, mas talvez mais pra frente eu não pouco. preciso, Ou né? que às vezes nem precisa, é mais só às por vezes, ter mesmo, sabe? E Jé, você falou que não quer mais passar perrengue. Ninguém mais quer passar perrengue. E ó, lembra que no começo eu falei que eu tinha informações privilegiadas aqui de bastidores? Eu sei que você investe na Brasilprev, gente, e não foi combinado. Ela não foi convidada a vir aqui por causa disso. Não sério fui, mesmo. A gente exato. descobriu no camarim agora. Depois que eu cheguei aqui, eu falei, gente, vocês sabem que, inclusive, eu tenho Brasilprev, né? Mas, exatamente, eu acho que nessa mudança de chave eu comecei a pensar sobre o que eu queria pro meu futuro, porque era isso, né? O medo de depois nada dar certo, e aí o que eu vou fazer? E quando eu saí do programa, não foi assim, já vou investir, já sei de tudo, educação financeira, check. Não foi. Eu não sabia nada, não fazia ideia. O meu primeiro job entrou e eu falei, cara, e agora? O que eu vou fazer com essa grana? Eu preciso me organizar. E o Thiago Abravanel, foi uma pessoa que dentro da casa eu comecei a me relacionar e aqui fora a gente ficou muito amigo. E aí eu comecei a falar com ele sobre isso, porque eu pensava, cara, o Thiago já tá nesse mundo há muito tempo, ele sabe das coisas. Thiago, o que você acha que eu devo fazer? Ele começou a falar sobre isso. Tem que procurar alguém pra te ajudar, começar a pensar em investir. Mas, já que você não tem ninguém, começa a guardar 30% daquilo que você ganha, vai deixando ali na conta e depois você começa a pensar no que fazer. Então, assim, o meu primeiro momento mesmo foi esse de, recebi tanto, 30% na conta. Deixa lá na conta, esse dinheiro não existe, tapava os olhos pra ele. Vou deixar ali. E aí, com o tempo, eu fui percebendo que, eu vou pesquisar mais sobre esse universo, vou buscar mais, vou entrar em contato com o gerente do banco, vou ver o que eu posso fazer. E aí, daí, surgiu a possibilidade de fazer o Brasilprev. Nossa, maravilhosa, né? Eu falei que ela é a cliente perfeita. E nada combinado, como a Bia falou. Não, foi uma de jeito grata nenhum. surpresa, né, Bia? E aí, conversando um pouquinho, né, com a Jessi, um pouquinho mais... uma informação valiosa, né, Jessi? E você que tá aí acompanhando a história da Jessi aqui, que é inspiradora, às vezes a gente não sabe tudo, e não sabe mesmo. Então ela fez, e ela deu o primeiro passo. Falar com pessoas que sabiam um pouco mais sobre educação financeira, sobre investimentos. Porque a gente precisa ter essa rede para até ouvir conselhos. Esse do Thiago, de 30% do que a gente ganha guardar, é o princípio básico, viu, Bia? Da educação financeira, porque a gente não precisa. E normalmente, você viver com 70% do que você ganha é o ideal. Porque os 30% vão garantir esse futuro lá na frente. Por incrível que pareça, você já começou acertando aí, né? E aí, além de buscar informação, eu fui atrás também, conversando um pouquinho com a Jessi aqui, Bia. Ela falou um pouquinho da carteira que ela tem. E, pessoal, por incrível que pareça, ela já pensa, ela tem uma mentalidade planejadora de pensar a curto prazo, médio prazo, longo prazo. Eu falei, Jessi, e o dinheiro de curto prazo? Ela falou, tenho lá um fundo de renda fixa, um fundo DI, que acompanha os juros do país, que não tem a oscilação maior. Médio prazo, ela tem CDB.
Então ela também começou a pensar e a pensar numa carteira diversificada. E aí, pasmem, né? Quando ela me falou um pouquinho, né, Bia, sobre o que ela tem na Brasil, eu falei, não, deve ter alguma coisa. Quando eu abri a carteira dela e vi que ela tem lá investimentos que buscam retornos melhores no longo prazo, que são os fundos multimercados, fundos com ações, pessoal, tá balanceado também. Então, por isso que eu falei que ela é um exemplo, tá arrasando. Eu nem imaginava, né? Eu tava ali guardando meu dinheirinho e tô aqui, ó, de parabéns. De parabéns. Então, pro perfil, a gente tem vários perfis de investidor, né? Tem um perfil desde o conservador, tem um perfil mais moderado, que aceita um pouco mais de oscilação para ganhar um pouquinho mais no longo prazo. E também tem um perfil mais arrojado, que no caso da Previdência, como você é muito nova, você tá apostando em cenários que podem dar mais retorno. E tá certo, porque ela tem muito tempo pela frente. Então, assim, por enquanto, hoje, olhando o que a Jéssica tá fazendo com o dinheiro dela, tá de parabéns. Tá de parabéns. Adequadíssimo ao que ela tem de plano, à idade, ao perfil e que realmente vai fazer muita diferença lá na frente, viu, Jéssica? Parabéns mesmo, viu, Bia? Fico feliz. E que isso sirva também de dica, de exemplo para quem… Inspiração para quem tá assistindo, ouvindo a gente. Pra saber que sempre é tempo de começar, né? É isso, gente. Dá tempo. Olha eu aí, né? Não é porque… E é isso que eu falei. Não é porque eu fui pro BBB e que tudo aconteceu. Eu já vinha nessa perspectiva de… Tá, agora eu quero mudar de vida, quero transformar minha realidade. E eu vou começar a fazer isso. Então, eu acho que é isso, né? Pensar em começar a fazer mesmo. Porque a gente… Ai, não dá. Mas a gente tem que também ter um pouco de força de vontade pra começar, né? Sim. E tô indo aí nesse caminho. Sim. Incrível. E continue. Agora, a gente fala muito de investimento e eu me lembrei de uma coisa aqui. Às vezes as pessoas não anotam os gastos. Parece incrível dizer. Por isso, você falou assim, será que… Você tinha falado antes, né? Será que eu preciso daquilo? Será que eu tenho realmente necessidade? Ou era só um desejo antigo e agora eu nem preciso mais e tal? Porque você fala, poxa, eu não vou gastar mais do que eu tenho, ou às vezes com algo desnecessário. Agora eu quero saber, sinceridade total aqui, se você anota os seus gastos, se você tem… lá, a risada já denunciou. Já vem a risadinha. Se você tem, assim, planilhado, ou se é um aplicativo, ou alguém faz pra você. Gente, eu sou ainda muito do papel e caneta. Eu não consegui ainda perder esse hábito. Eu tenho um caderninho que eu coloco lá, janeiro, fevereiro, todos os meses, aí eu coloco lá as contas fixas. Eu anoto. Faz até isso. Tô chocada, Bia. Mas eu ainda preciso melhorar nas contas não fixas. Porque eu acho que é nesse lugar que eu ainda tô pecando. Sim. E aí é isso, né? A gente até conversou também nesse lugar dos bastidores, eu falando um pouco sobre que eu fico, às vezes, fazendo algumas coisas, outras eu fico, será que eu não deveria ter guardado isso? Mas também eu fico ponderando, porque é no lugar do desejo, né? Sim. Eu tive uma vida totalmente… cheia de dificuldades e perrengues. E agora que eu tô tendo algumas oportunidades e possibilidades, também quero usufruir. Claro. Só que também com consciência, né? Então, assim, contas fixas eu ainda consigo colocar lá aluguel, o valor da terapia, o cartão de crédito. Sei lá, coisas que são mais pontuais. Conta de água, conta de luz, que todo mês tem. Eu consigo fazer ainda esse planejamento no caderninho. Agora, as contas paralelas, que é coisa que… vou ali na loja pra uma coisa. E eu, às vezes, não anoto, assim. Mas tô me organizando pra melhorar nisso. Tá bom, porque… Mas, Bia… desculpa. Não, pode ir. Não, mas tá dentro dos 70% que ela pode gastar. Só pra gente lembrar, né? Porque os 30% ela já tirou, né? Sim. Você não mexe nos 30%. Mas não mexo nos 30%. Aquela caixinha de emergência é pra isso também, né? Eu até coloco o nome assim, essa é emergência. Isso, E deixa eu ligar garantido que eu sei que eu posso resgatar. A Previdência é o bolso escorpião, eu falo, tá? Não, esse aí não vou mexer de jeito nenhum. Esse não, Esse não pode. Não, mas isso até é interessante falar, porque assim, muita gente que assiste, que ouve, você… Poxa, pode falar, eu não faço isso, e eu poderia fazer também. Porque assim, a gente vê que as pessoas acabam, sei lá, entrando em dívidas muito grandes, porque não tem noção nem de quanto gastam. Essa é a questão maior, né? Tem. E a gente vê famílias, às vezes, com problemas que vão aumentando. E nem entre eles conseguem falar sobre isso, né, Bia? É muito triste isso, né? Assim, parece básico, né, Bia e Jéssica? Falar de custo fixo e custo variável. Mas a maioria não faz. Exato. Não sabe que uma conta de luz ou um aluguel é fixo. É tudo conta e não é. Então, isso daí, gente, se a gente conseguir no dia a dia já colocar em prática o que a Jéssica tá fazendo…
vai minimizar muito, mas muito também, Sim. né? A rotina e, assim, a felicidade. Porque eu acredito que uma organização financeira traz felicidade, Nossa, gente. com certeza, gente. Acho que uma parte da saúde emocional, Mental, psicológica, não é? é também financeira, Sim, né? poxa. Porque como que o dinheiro mexe com a nossa cabeça? Quando a gente tem uma dívida pra pagar nossa. e a gente não consegue Destrói pagar, nossa, família, isso deixa a gente muito Deixa. desestabilizado, né? Deixa. Vai consumir. E eu acho que também é um lugar, assim, que vem dessa linearidade, né? Porque eu até citei o exemplo da minha mãe, que hoje é um processo também em casa. Já que eu tô aprendendo, agora eu tento ensinar pra minha mãe. Sim. Porque a minha mãe tem a vida dela, a independência dela, mas ela tem 51 anos, mas ainda assim tem que ficar, mãe, esse mês tem que pensar mais sobre isso, Exato. organizar nesse lugar. Você precisava ter feito aquela compra. Então, assim, minha mãe é a rainha dos cartões de crédito. Tem que ficar negociando com Pagar ela um pra- com o outro, é isso? Ela faz isso, virou uma bola de neve. Tem época que a gente em casa surta, assim. Então, então é nesse lugar, sabe? De aprender e aprender pra ensinar, né? Isso E é aí eu muito começo ensinando o que tá mais próximo, que é minha mãe, a minha Boa. irmã, os meus tios. E aí depois eu começo a compartilhar isso nas minhas redes e assim vai. Então, Sim. tentar levar esse conhecimento também, né, gente? Posso pegar um gancho do cartão de crédito que a Jessie falou aqui, que eu acho importante. Muita gente também não... E assim, não sei se é vergonha ou às vezes até desconhecimento mesmo, né? A gente tem os juros muito altos, né, no cartão, né? E às vezes você vai ir num banco para renegociar e pegar até, Jessie, uma outra linha de crédito para cobrir aquilo. Gente, é economia, é dinheiro. Olha. É assim... parece besteira, né, Bia? Ah, uma dívida pela outra. Mas não, eu vou tirar uma dívida de um juros de 10 para uma dívida por juros de 5. Nossa, olha a É diferença. metade do dinheiro. É. E às vezes as pessoas vai virando bola de neve. Por isso eu quis pegar, porque eu acho que isso daí é importante. Isso é educação para todo mundo. Que as pessoas não param para avaliar ou têm vergonha. Ou às vezes nem sabem nem que sabem, tem essa possibilidade. Acho que principalmente isso, Muitas, também. muitas famílias, Bia. É isso. Então, que bom que a gente tá falando tudo isso. Tem que falar a verdade aqui, né? A gente tá... Tem que falar sempre a verdade aqui. é. E, Jéssica, agora assim, a hora da verdade mesmo. Agora, né? Quando a Bia vem com essa... Brincadeira. Muito bom. A gente aqui, obviamente, né, foca nos sonhos. A gente fala muito sobre sonhos, sobre os desejos, sobre o que cada um quer alcançar. Eu queria que você falasse qual é o seu maior sonho agora. Ai, meu maior sonho agora é conseguir me organizar para poder viajar muito, assim, conhecer outros lugares no mundo. Eu sou sagitariana, sempre tive Ai, muito delícia. esse espírito aventureira, bióloga, quero conhecer os lugares. Então, hoje eu tenho colocado isso como a minha principal meta, meu principal sonho, é poder me organizar para conseguir viajar bastante, conhecer muitas culturas, muitos lugares. Ai, que delícia. Que delícia, tá? Vá mesmo e compartilhe com a gente, porque a Não, gente vou viaja junto. compartilhar tudo nas viaja com redes você. agora, né? Que agora eu tô nesse lugar de influenciadora também. Sim. Poder compartilhar isso nas minhas redes, mostrar para as pessoas o que eu tô tendo a oportunidade de viver. Acho que isso também é muito legal. Ai, que delícia. Amei seu sonho. Amei. Embarco Bom, né? com ela também. Adoro esse tipo de sonho, né, Ela Bia? Vamos... também. Não, e isso é legal, né? Porque a internet possibilita isso, né? A gente Sim. conhecer lugares. Sim. Por Sem meio tá dos lá, outros, né? necessariamente, né? Exatamente. certeza. Muito bem. E agora, Jéssica, pra gente encerrar, infelizmente, tem que acabar. É ótimo aqui. Eu queria que, assim, bem relembrando os seus tempos de professora mesmo, de sala de aula, queria que você deixasse um recado. Ai, gente, aquela, né? Eu acho que é isso, né? Eu sempre acreditei que a educação é o lugar da transformação. E conhecimento, de fato, que minha mãe sempre fala pra mim, é o que ninguém vai te tirar. Exato. Né? E conhecimento é no lugar de poder mesmo, de te dar possibilidade. Poder no lugar de possibilidades, né? De fazer coisas. E eu acho que é isso. A gente não sabe fazer tudo, mas a gente pode se educar a partir disso, sabe? A educação financeira é algo que não está presente na escola, que não está presente no nosso dia a dia, que não é uma coisa que a gente conversa numa roda com frequência, mas é algo que está disponível, que a gente pode buscar. Olha esse podcast aqui, você digita lá, você consegue... Às vezes não precisa nem assistir, você consegue ouvir e a partir dali já... Ai, aprendi isso e dá para eu colocar em prática. Então, eu acho que é através da educação. A gente tem que estudar mesmo, buscar informação. Se a gente não sabe, buscar quem sabe, quem pode nos ajudar. E a partir disso, começa a transformar a nossa realidade. Essa é a minha dica. Ai, que perfeita! Perfeita, obrigada. Obrigada obrigada por toda eu. essa troca que você possibilitou Amei. aqui hoje. Muito obrigada mesmo.
Foi demais. Ai, Cássia, mais uma vez, linda. obrigada também pela sua troca, Bia. tanto conhecimento também seu aqui, Muito bom. enriquecendo sempre os nossos episódios. Obrigada Você é mesmo. maravilhosa. A Jéssica, então, eu sou fã agora, tá? E acredito no que ela fala. Educação transforma. É isso. Educação arrasta. É, exato. Pra mim é a chave de tudo. Parabéns por ser esse exemplo. Obrigada, gente. Obrigada. E olha, antes de encerrar, eu quero agradecer a você que nos acompanhou agora e também a quem viu os outros episódios que a gente produziu com muito carinho para realmente inspirar todo mundo a correr atrás dos seus sonhos. Todos os nossos convidados mostraram que realmente precisaram suar a camisa para conquistar tudo que tem. Então, a nossa mensagem final é: siga firme, persevere, que você vai conseguir. E nós estamos aqui para te ajudar. Então, aponte o celular para o QR Code que está aparecendo na tela ou clique no link da descrição para abrir o site com informações de como começar a investir o seu dinheiro. Você vai receber uma consultoria personalizada de um especialista parceiro da Brasilprev. Chega de se preocupar com o seu futuro. Faça o seu dinheiro trabalhar para você e foque nos seus sonhos. Muito obrigada mais uma vez pela companhia e a gente se vê. Beijo, tchau, tchau.